Tudo bem, galera? Aqui quem vos fala novamente o professor Valbert Júnior, também conhecido como Valbert o Bom. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo programático, nós iremos falar sobre as relações entre indivíduo e sociedade. Especificamente na aula de hoje, iremos abordar o autor chamado Pierre Bourdieu, ok? Então vamos lá. Bom, este rapaz aqui, bonito, francês, perceba o nome Pierre Bourdieu, é um autor importante na sociologia, sobretudo da sociologia contemporânea. Percebam, as teorias de Bourdieu vieram à tona em um momento que muitos autores consideravam o estado de crise na sociologia, sobretudo devido à quantidade de teóricos, que nós temos dentro das próprias ciências sociais que tratam de enxergar as relações sociais, na forma como cada um enxerga. Nós vimos isso nos clássicos, a diferença que cada um tem. Émile Durkheim, os fatos sociais. Max Weber, a ação social. Karl Marx, a luta de classes. Então, afirmações gerais sobre a realidade social que fizeram a própria ciência se questionar. Qual foi o questionamento? Como fazer afirmações gerais sobre a realidade social se as pessoas possuem experiências, opiniões e vidas diferentes em sociedade? Na verdade, se a gente pegar o questionamento feito neste período, dos clássicos, o que mais se aproximava a uma teoria próxima da de Bourdieu, no meu entendimento, viu, gente, é o Max Weber, ok? Que o Max Weber trabalhava com a ação social e ele atribuía uma relação entre o que era objetivo e o que era subjetivo. Eu agia de forma objetiva, mas pautado na minha subjetividade. Que diacho é isso, professor? O senhor falou grego agora, não entendi. Lembra do que eu falei da ação racional com relação a fins, dos tipos de ação? Vamos pegar a ação afetiva. Eu obedeço meu pai. Isso é objetivo. Quando ele me manda pegar alguma coisa que está no quintal, ok? É uma ação prática, objetiva, mas que eu estou obedecendo, que eu estou fazendo de forma subjetiva, porque é relacionado ao apreço que eu tenho pelo meu pai, pela questão do respeito. Isso não é objetivo, isso é abstrato, isso é subjetivo, ok? Por isso que eu digo que o Max Weber, ele tem algumas nuances da teoria de Bourdieu, ok? Bom, Bourdieu resolveu esse questionamento demonstrando de que modo as estruturas sociais se conectam com a vida prática de cada indivíduo. E quando ele fala das estruturas sociais, querendo ou não, ele está nos remetendo às próprias instituições, aos lugares em que nós estamos inseridos, aos grupos sociais. Tudo isso vai fazer com que o indivíduo ele haja de uma determinada maneira. Nesse sentido, o autor fala, não existem ideias puras. Em suas teorias, Bourdieu apresenta como é que os gostos pessoais e os comportamentos das pessoas têm a ver com a posição que elas ocupam na sociedade. Ou seja, na estrutura social. Por isso que eu falei que são os grupos sociais, as instituições sociais a quais nós estamos inseridos, certo? Continuando, para explicar como esses indivíduos se comportam e por que eles se comportam de determinada maneira, ele tem 3 conceitos básicos que nós vamos trabalhar, certo? O capital, o campo e o hábitos. Tudo isso vai delimitar as práticas sociais dentro dessa estrutura social. Bom, o que é o capital? O capital evidencia os recursos que o indivíduo possui
e que lhe fornece vantagens e privilégios em relação àqueles que não têm. Ou seja, o capital são as armas herdadas ou adquiridas por alguém. Esses capitais podem ser, presta atenção, o econômico, que a gente já sabe, essa ideia de capital, querendo ou não, de início a gente pensa logo que é dinheiro, mas realmente ele vai ressaltar essa questão do capital econômico, o capital cultural e o capital social. O capital econômico seria o quê? A quantidade de recursos financeiros, de dinheiro, de posses, que uma pessoa dispõe na forma de propriedades, dinheiro e bens materiais. Esse é o fator considerado geralmente para explicar o que? As desigualdades sociais, que era o que o próprio Karl Marx já trabalhava lá atrás, ok? Nós temos também o capital cultural, que é o que vocês estão fazendo na escola, que é o que eu fiz e que muitos de nós fazemos. Nós adquirimos esse capital cultural através de quê? Atualmente através dos cursos, através das leituras, através da nossa qualificação profissional, através da nossa formação nas escolas, nas universidades e por aí vai. Certo? Então, diz respeito aos recursos adquiridos na instituição escolar, como linguagem erudita. Nós modificamos o nosso vocabulário. Percebam como o titio de vez em quando utiliza a palavra rechaçar. Aonde que com 10 anos, 12 anos eu falava rechaçar? Eu não sabia nem que jacho era isso. Até o jacho, né? Que não é uma linguagem erudita, viu, gente? É uma linguagem popular. Mas boa parte da minha linguagem enquanto professor eu adquiri aonde? Na universidade, lendo os livros. Então, através desse capital cultural. O capital social é a rede de relacionamentos sociais e contatos que uma pessoa possui, que lhe confere vantagem sobre os demais. O capital social, gente, ao meu ver, né, ele é tão importante quanto o capital. Na verdade, todos são importantes, mas o capital social ele é mais importante, né? Eu acredito que mais do que o dinheiro, porque não adianta você ter dinheiro e não ter esse capital social, não ter esse prestígio, não ter esse reconhecimento perante os outros. Vou dar um exemplo, né? E eu utilizo muito a teoria de Bourdieu na minha vida. Vamos supor que eu quero, né, um determinado benefício, mas eu sei que para conseguir esse determinado benefício, eu tenho que ser amigo de uma determinada pessoa, né? Então eu chego perto dessa determinada pessoa, busco amizade, buscando um reconhecimento lá na frente. E é claro que esse reconhecimento, com certeza, poderá esbarrar no capital econômico, ou seja, na busca de dinheiro, que a maioria faz isso. Vocês já ouviram falar daquele indivíduo que baba o chefe? Né? Pois é, essa questão de babar o chefe é buscando capital social. E é com certeza para quê? Para subir de cargo, para se manter, e através dele manter o capital econômico que ele adquire. Olha que loucura. Eu gosto da teoria de Bourdieu, viu? Muito massa. Continuando, eu vou falar de cada um de forma mais calma. O capital econômico, olha aí, que o tio já falou. Olha essa mulher aí com dinheiro, só tem os olhos de fora. Eita, e é dólar. Só a moeda mais pesada, uma das mais pesadas do mundo, né? Que tem o euro também. Então, o capital econômico são os recursos financeiros, né? Propriedades ou o que nós temos em quantidade de dinheiro. O capital cultural, olha aí, o diploma, né? A qualificação profissional, tudo que me faz adquirir uma nova roupagem em termos de fala, em termos de gosto musical, de gosto de filme. Não só isso, entre outros gostos, viu, gente? O capital social, percebam, eu até fiz um esqueminha aqui para vocês. O indivíduo A, para se manter nesta posição, precisa estar articulado com o indivíduo B, que por sua vez precisa estar articulado com o indivíduo C, né, que é esta mulher de verde aqui embaixo, e por aí vai, né? Isso daí é a rede de relações que pode compor um capital social, ok? Bom, todos esses capitais, o capital econômico, o capital cultural e o capital social, eles vão se espacializar, ou seja, eles vão se apresentar no que o Pierre Bourdieu ele chama de campo, ok? E o que seria o campo? O campo é um conceito intimamente ligado ao capital,
porque é nele que ocorrem as disputas de poder e a posição na realidade social. De fato, o campo é definido como uma rede ou uma configuração de relações sociais que são organizadas em posições de dominâncias diferentes. Qualquer espaço social em que há uma correlação de forças desiguais, em termos de capital econômico, cultural ou social, entre diferentes pessoas, pode ser considerado um campo. Professor, e agora? Me explique. Vamos supor que este círculo bem aí é a escola, ok? A escola é um campo. Nós temos dentro dela diferentes pessoas com diferentes formas de capital. Como assim, gente? Eu vou dizer um negócio para vocês. Todos vocês possuem esses 3 capitais: o econômico, o cultural e o social. Só que não da mesma forma. Muitos possuem maneiras diferentes. Como assim? Tem alunos que os pais têm mais condição e por isso eles têm mais capital econômico. Tem alunos que já leram mais, que têm mais conhecimento, têm mais capital cultural do que outros. E tem alunos que são mais benquistos, que são mais bem vistos, reconhecidos pelos outros. Isso é chamado de capital social. E tem outros que nem tanto. Então percebam, esse triângulozinho aí somos nós. E esses 3 capitais, eles se encontram em cada um de nós de maneira diferente. E é justamente essa configuração de como se encontram esses capitais em cada um de nós que vai determinar a relação de hierarquia dentro do campo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o caso da nossa UP, certo? Sandra é gestora, certo? Ela está na hierarquia por quê? Porque além de ela ter o capital econômico, o cultural, que é justamente a formação e a qualificação para tal posto, e a experiência também, ela tem um capital social, que foi concedido a ela pelos próprios responsáveis pelo IEMA. Essa atribuição de gestor é uma atribuição de reconhecimento. Ou seja, ela está lá porque ela tem todas as qualificações necessárias para estar no posto. Então ela é a hierarquia maior. Certo? E aí nós vamos vendo os outros que estão abaixo dela. No caso dos professores. Não estou dizendo que não tem professores que não possuem mais capital econômico do que a gestora. Pode ter, certo? Porém, o que vai determinar que esse professor não esteja no posto em que ela está é justamente o capital social. Por isso que eu falei dessa informação lá atrás, que às vezes o capital social ele é mais importante do que o econômico. Vocês entenderam? Vamos dar um outro exemplo. Chega no hospital e tem um médico e um desembargador. Quem é que vai ficar com a mesa? Só tem uma mesa. Eles vão dar para o médico ou para o desembargador. Ambos têm capital econômico. Ambos têm capital cultural, mas quem mais tem capital social, que nesse caso se vincula ao poder, o desembargador. Então percebam, é assim que age no campo. Tá? Então, Bourdieu ele fala que o campo é onde nós vamos encontrar a espacialização desses capitais. E cada um de nós possui esses 3 capitais de maneiras diferentes. E é isso que determina um sistema de hierarquia, tá? E as desigualdades. Dei um exemplo aqui da escola, agora eu dou do Google. Olha aí, o Google é o campo, ok? Um exemplo, nós temos lá no ápice quem é o dono do Google, que apesar de ter o capital econômico e o capital cultural, ele tem o capital social, que é justamente concedido pelo posto. Abaixo dele nós temos os funcionários, os empregados do Google, que não estou dizendo que eles não tenham mais capital cultural, né? Com certeza não devem ter mais capital econômico, porém não possui o capital social que possui o dono do Google, ok? E atrelado ainda ao campo, nós temos o hábitos. O hábitos ele vai ser o que, gente? O hábitos ele vai ser o seguinte, vai ser eu, detentor dos 3 capitais, certo? Dentro de determinados campos, agindo de acordo, certo? De acordo com esses 3 capitais adquiridos. Ok? Como assim, professor? Gente, esses 3 capitais, por exemplo, o capital cultural, eu adquiri de quem? A gente sabe que a primeira instituição
educacional é a família. Então, boa parte do meu capital cultural é adquirido da minha família. E adquiri também através do capital econômico, ou seja, do dinheiro do meu pai que investiu na minha educação privada, para que eu fosse, né, o que eu sou hoje, certo? Então, percebam, o conceito de hábitos advém da ideia de hábito mental, ou seja, a forma como as pessoas aprendem e reproduzem aquilo que aprenderam durante o seu crescimento dentro de uma sociedade, passando a assumir os pensamentos de sua época. Nós podemos falar de sua geração, ok? Então, os hábitos são sempre construídos em um indivíduo dentro de um campo, ok? Se eu pertenço a um campo chamado de protestantismo, com certeza eu vou agir, pensar dentro das regras estabelecidas por esse campo, ok? Se eu venho de uma família conservadora, né, atrelada aos ideais cristãos, com certeza eu vou agir dentro das regras estabelecidas, né, pela família. Então, cada pessoa ocupa uma posição diferente no campo e herda ou adquire determinados capitais ao longo da vida, o que o torna única. Ok? Esse hábito, gente, ele pode ser dividido em 3 aspectos. O primeiro é chamado de primário. Boa parte do que nós aprendemos, como eu acabei de falar, é nos ensinado aonde? Família e escola. É ali que nós adquirimos os nossos primeiros sinais de capital cultural. Ou seja, de como falar, de como se comportar, certo? O capital secundário, vamos supor, é quando você sai da família, sai da escola e começa a conviver com outros grupos sociais. Agora eu estou convivendo com um grupo de jogadores de Free Fire. Eu vou adquirir certas características desse grupo, inclusive as gírias. Outro dia eu estava assistindo a batalha de rap e eu ficava me perguntando o que era fala no mic. Eu entendi que fala no mic é fala no microfone, né? Porque é mic, eles chamam de mic. Fala no mic, pitch, faz diz, track, esse seu hype. Eu venho assistindo muito batalha de rap para entender de onde vem essas nomenclaturas. Mas porque eu sou de fora daquele campo. E por isso eu não tenho esse hábitos. Eu não sei reproduzir esses códigos, a não ser quem está dentro daquele campo, ok? Assim também como aconteceu comigo quando eu saí do ensino médio e fui para a universidade, né? Mudei muitas coisas que existiam dentro de mim. Por exemplo, eu só vinha de uma escola privada e eu tinha muito preconceito com pessoas de escola pública, até porque eu venho de uma família de classe média. Isso foi modificado através do quê? Através dessa minha inserção em outros campos, como foi a universidade. Lá eu conheci outras pessoas, desfrutei de outros conhecimentos, adquiri mais capital cultural e me modifiquei, ok? Esse é o capital secundário. E o hábito individual é a construção singular, é onde o indivíduo ele vai perdendo as suas marcas de origem. E é o que aconteceu comigo. Eu praticamente não tenho nada, né, da criação que me foi dada dentro do seio familiar. Amo minha mãe, ela sabe disso, mas a priori ela me deu uma educação machista, e hoje de machista eu não tenho nada. Por quê? Porque eu já passei por um hábito secundário que foi me modificando, e hoje eu mesmo modifico a estrutura, eu mesmo modifico, né, a minha forma de pensar. Isso que é o mais importante. Apesar de sairmos de um estágio primário, de um hábito primário, percebam que ele não é duradouro. Que eles são duradouros, só que eles não são o quê? Congelados, não são estáticos, eles podem ser o quê? Transformados. Então tudo isso que eu falei até agora, né, os capitais, o campo e o hábitos, vai ser igual às práticas sociais. São esses 3 aspectos que o Bourdieu ressalta, que vai mostrar por que eu ajo, né, de determinada maneira dentro da sociedade. Ou seja, as minhas práticas sociais. Eu espero ter sido claro. Assistam o vídeo e vamos tirar todas as dúvidas na aula, meus queridos!
Muito obrigado e até a próxima.